Segundo livro de Samuel, capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: "O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada, sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, porque Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é, tudo o que quero será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso, é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São esses os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe, Basebete, de Taquemone. Ele era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aui, era um dos famosos Três. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida, vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus em Lei. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então, Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí, os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim, ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Absai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30.
Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uza, Salmão, o Aioíta, Maarai e Elebe, filho de Baná, da cidade de Nelofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, do território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, Idai, dos vales de Garrás, Abialbom, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, os filhos de Jazen, Jonatas, os aratitas Sama e Aião, filho de Sará, Elifelete, filho de Axbai, e Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Parai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo.